Para tudo, pessoal, que no vídeo de hoje vocês irão conhecer uma ferramenta que tá incrível. Chegou diretamente dos Estados Unidos pelo site da Banggood aqui para nossa oficina para a gente fazer um review para vocês. Conheçam agora o alicate rebitador RG3 3 em 1 da Top Shack. Então vamos acabar com essa curiosidade e abrir essa caixa para ver o que tem aqui dentro. Olha só, galerinha, uma maletinha bem legal. E aqui também tem uma sacolinha separada com o manual de instrução, mais alguns equipamentos aqui da Top Shack. E esse daqui é um cartãozinho de garantia da Banggood, tá? Garantia de 12 meses. Essa daqui é uma maleta bem pesadinha, tá, gente? E o material dela é muito bom. E isso daqui é uma das coisas que está me chamando muita atenção nos produtos da Top Shack, é a qualidade do material. Essa maleta tem dois lados. Esse daqui que já vem o alicate, dá pra ver pela alça, né? E esse outro aqui vem os acessórios. Mas vamos começar pelo alicate. E rufem os tambores! Tchan, tchararam! Olha isso, galera! Olha que ferramenta incrível! Bem robusta, né? Vocês podem perceber pela minha mão. Minha mão não é tão grande, mas dá para perceber que a ferramenta aqui é muito bacana, muito legal. Essa alça aqui também é uma alça muito legal, uma alça anatômica, ó. Você encaixa a mão aqui, você encaixa os polegares e você consegue fazer o movimento de abrir e fechar para dar a pressão nos rebites. Aqui nas laterais você consegue observar que tem 4 peças que são na verdade os bicos que você troca aqui na parte de cima de acordo com o tamanho do rebite que você estiver utilizando. Cada bico possui uma numeração de acordo com o rebite que você vai estar utilizando. E aqui vocês podem observar que tem uma numeração tanto de um lado quanto do outro. É porque uma é em milímetros e a outra é em polegadas. E olha só outra coisa bacana, é que cada bico vem identificado com uma argola colorida, que deixa a ferramenta ainda mais divertida, né, gente? Então é bem fácil de você identificar o bico que você vai utilizar de acordo com o rebite. Indo agora para a parte de trás aqui da caixinha, vamos ver o que é que vieram de acessórios. Gente, veio coisa pra caramba, mas a gente vai ver um por um pra gente não se perder aqui, tá? Então, já vamos começar aqui com esses saquinhos de rebite. Esse daqui é o rebite tipo pop. Aqui também a gente tem as porcas rebite. Logo mais a gente vai falar sobre isso. E vieram muitos saquinhos desses, gente, com várias numerações, vários tamanhos, ó. Cada uma vem com 10 peças, tá escrito aqui, ó, 10 peças. Tem mais aqui. Aqui também tem as caixinhas, como vocês podem ver, cada uma tem uma tampinha com cor diferente. E eu vou chegar mais perto aqui para vocês verem que cada uma tem uma numeração diferente. Gente, o que tem aqui dentro dessa caixa é um cabeçote que é utilizado aqui no alicate para você aplicar aqui, fazer a pressão da porca rebite, tá? Então, tudo que vem aqui dentro é para utilizar com a porca rebite. Então aqui eu tenho as caixinhas com a numeração em milímetros, ó, M5, M8, M6. E aqui eu tenho mais 3 caixinhas com a numeração em polegadas, tá? Não tem como se perder, gente. Cada caixinha tem a sua própria numeração. Também vieram mais 2 caixinhas que não possuem numeração nenhuma, ó, na cor cinza e na cor preto, que tem outra função. Isso daqui já vai servir como uma ferramenta para corte reto e corte em curva, em círculo. Logo mais já vou mostrar também para vocês. E além disso, veio com essa rosca que você utiliza junto com os cabeçotes na hora que for fazer a troca dessa peça aqui. E também uma última coisa que veio na caixinha foi essa chave aqui, que você consegue encaixar em vários lugares aqui no alicate para fazer a troca das peças, tá? E agora vamos para o funcionamento da máquina. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu já fiz aí a colocação dos rebites nessa case, que é para instrumentos musicais, e é super fácil de fazer. E agora eu vou mostrar nos detalhes para vocês, principalmente para quem nunca viu um alicate para colocar rebite. Para colocar o rebite em alguma peça é muito fácil. O que você precisa prestar atenção mesmo é se o bico que você está utilizando tem a mesma numeração do rebite. Esse aqui, por exemplo, que eu estou utilizando
é o 6.4. Então eu vou utilizar o rebite 6.4. Para você colocar o rebite é muito fácil, não tem segredo. Você vai colocar essa ponta aqui do ferro, ó, aqui na parte do bico e vai abrir o alicate até que ele entre totalmente aqui na peça, tá? E depois é só fazer a pressão e movimento de abrir e fechar quando o rebite já estiver no local. E outra coisa que você deve observar também é em relação à espessura do rebite, porque todo rebite precisa de um pré-furo, que dependendo do material você utiliza a broca adequada. Se for madeira, você utiliza uma broca para madeira. Se for metal ou outro tipo de material, você utiliza também a broca adequada, tá? E a broca precisa ser do tamanho aqui dessa base aqui do rebite, para que possa encaixar para poder fazer a pressão, porque o rebite funciona no processo de achatamento, tá? Então é preciso que tenha um pré-furo para poder encaixar essa peça. Para você que está começando a conhecer vários tipos de ferramentas, ainda não conhecia esse alicate rebitador e também não sabe para que serve o rebite, eu vou dar uma breve explicação. O rebite é utilizado em locais, por exemplo, que só tem uma face visível para colocar o parafuso, sendo que você precisa colocar um parafuso e uma rosquinha, né? E uma porca. Só que você não consegue acessar o outro lado, ou porque é totalmente fechado, ou então porque o local é muito pequeno. Então, nesses casos, o rebite faz a função do parafuso e da porca junto, porque você não precisa acessar o outro lado para fazer a pressão e o travamento. Somente com esse alicate você já consegue fazer a função do parafuso, que é o de apertar a peça. Como eu vou estar utilizando um pedaço de MDF, eu vou utilizar uma broca para madeira, tá? Então eu vou fazer um pré-furo, vou encaixar o rebite e vou fazer o aperto para vocês verem como funciona. Olha só, pessoal, vocês viram que foi super fácil de fazer a aplicação do rebite. Isso aqui acontece, tanto faz se for em madeira, se for em chapa, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Para fazer a troca, se você quiser colocar um rebite menor, como esse aqui, por exemplo, que é o 4.8, é muito simples também. Basta você procurar aqui qual é o bico, que no caso é esse amarelinho aqui. Eu vou desrosquear daqui do alicate. Vou trocar por esse que tá aqui na parte de cima, mas não é preciso trocar essa. Basta você trocar o bico. E olha isso, que bacana, né? Para você não perder aqui essa peça, você já consegue deixar no próprio alicate. Aí você coloca o bico adequado e faz o mesmo procedimento do rebite. Mas é claro que aqui o pré-furo vai ter que ser de acordo com o diâmetro desse rebite aqui, e não mais desse, porque esse é o maior. E a segunda função dessa ferramenta é de rebitador de porca-rebite. E para você utilizar essa função, é preciso fazer alguns ajustes aqui na ferramenta, mas não é nada difícil. Aqui eu tenho os saquinhos com porca-rebite, é um pouquinho diferente do rebite, como vocês estão vendo. E para utilizar isso daqui, eu já tenho que utilizar os cabeçotes que estão dentro dessa caixinha. Primeira coisa é observar o tamanho da porca. Eu vou utilizar essa aqui, que é a M5. Então eu vou pegar a caixinha que tem a mesma numeração, né? M5. E aqui na caixinha vem duas peças, ó, como vocês estão vendo, que também vem a numeração, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo. Então não tem como vocês trocarem de caixinha ou de repente perder, porque tem a numeração tanto aqui quanto na tampinha. Além disso, tem também a porca, que precisa ter a mesma numeração. E para fazer a troca é muito simples também. Basta você tirar essa parte aqui do bico, que é uma parte de rosca, né? Uma peça que tem rosca, é muito fácil também. Já essa outra aqui, você vai utilizar a chave que eu falei para vocês, que serve para trocar aqui as pecinhas, ó. Não é uma peça muito apertada, então é bem facinho de tirar. Aí você tira a rosca aqui e vai sobrar todo esse espaço aqui na parte de dentro. Essa peça maior você vai encaixar por aqui por baixo, tá? Até aparecer a pontinha aqui em cima. E essa outra peça menor você vai colocar por dentro da maior. Essa peça não enrosca, tá, gente? O que vai fazer o aperto já vai ser essa outra rosca aqui, que vai servir
para todos os tamanhos aqui de cabeçote. Então, você vem aqui, faz a pressão, tá? Você percebe que fica a pontinha aqui de uma das peças para fora, é justamente a ponta que tem uma rosca, e aí, ó, essa ponta também, ela sobe para que você possa encaixar a porca. E a porca é encaixada desse jeito aqui, ó, com a parte da aba para frente da máquina, tá? Para cá, no caso, para dentro da máquina. Então, você vai rosquear aqui até travar, né? Até você ver que não dá mais para ir. Depois disso, é só encaixar na peça, igual como a gente fez com o rebite. Eu já fiz um pré-furo aqui nessa chapa de MDF, que é a mesma que eu fiz a demonstração do rebite. E esse pré-furo também precisa ser o mesmo diâmetro da porca. Não tem segredo, gente. Aqui a ferramenta tá totalmente travada, porque essa porca tá enroscada, né? Aí eu vou colocar aqui no buraco e vou fazer a pressão de fechar e abrir o alicate para poder dar a pressão aqui na porca para que ela fique bem fixa. Então, pessoal, aqui, diferente do rebite, a máquina já não solta sozinha. Você tem que desrosquear aqui essa parte para poder soltar. E o aperto também é muito rápido, muito fácil. Quando você vê que não tá mais dando pressão, ó, o alicate fica bem mole, quer dizer que já fez o aperto suficiente. Então, o que você precisa fazer é desrosquear essa parte aqui, que é o que estava travado na porca. E aí, depois que você fizer essa soltura, olha só, a ferramenta fica normal, né? Fica como ela estava antes de ser colocada na porca. E aqui a porca já fica fixa, já para você colocar o parafuso. E agora sim, vamos para a terceira função dessa ferramenta, que é a função de alicate de corte. Para utilizar como função de corte, você já vai pegar essas duas caixinhas que tem a tampa cinza e a tampa preta. Aqui na parte de dentro, você vai ver que a peça não é muito diferente da outra que nós estávamos utilizando. A única coisa que vai diferenciar é que essa daqui não é encaixada por baixo, e sim por cima. Então, você vai rosquear essa peça aqui na parte de dentro da ferramenta. Para fazer o aperto, para que essa peça não fique soltando na hora de você fazer o corte, você utiliza aquela chave que eu mostrei para vocês. Então, você pega essa parte aqui menor, que é a que vai encaixar aqui, e você faz um leve aperto, tá? Não precisa apertar tanto. E essa outra parte aqui, você vai encaixar dessa maneira aqui, ó, no lado de dentro. Você vai também fazer a pressão com essa outra rosca, a mesma que a gente fez ali na outra parte para colocar a porca rebite. E aqui a ferramenta já vai estar pronta para uso. E o que você vai cortar com essa ferramenta aqui? Bom, gente, dá para cortar diversos tipos de materiais, desde chapas de metais, você pode cortar também chapas acrílicas, alumínio, metalon, também dá para cortar cano de PVC, plástico, desde que tudo tenha 2 milímetros. Na verdade, eu acho que cabe até 3 milímetros, porque eu fiz um corte em uma pecinha dessa aqui de MDF, que tem 3 milímetros, e cortou muito bem. Claro que isso daqui não se compara com uma chapa de metal, por exemplo, mas eu vou fazer um teste aqui para vocês, porque é o material que eu tenho aqui, só para vocês verem o funcionamento da máquina. E é isso, pessoal. Esse foi o review de hoje. Me digam aqui nos comentários se vocês gostaram de conhecer essa ferramenta aqui. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Eu não gosto de falar sobre preço, porque como é uma ferramenta que vem do exterior, o preço dela vai de acordo com o dólar. Então é muito importante que você clique no link que vai ficar na descrição e que você observe na hora em que você for comprar. Porque hoje pode estar um preço, amanhã pode estar outro, porque depende de quanto está o dólar. Mas já adianto para vocês que por esse link vocês vão ganhar um baita de um desconto, hein? Esse foi um dos produtos da Top Shack que eu gostei bastante, porque era uma ferramenta que eu nunca tive, não tenho aqui na oficina, não trabalho com rebite. É claro que eu já conhecia, né, essa ferramenta, já conhecia as ferramentas que fazem aí a parte de rebite, mas nunca tive uma. E essa daqui é a minha primeira e já veio bem completinha, com várias outras funções, então muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer sobre essa ferramenta aqui, que é o alicate RG3 da Top Shack.
veio da Banggood, link vai ficar na descrição, tá bom, gente? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com mais review, mais informação bacana para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.